Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira teleaula. Eu sou a professora Ana Cláudia e aqui comigo está... Professora Tayane, olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós estudaremos sobre coesão e coerência, né? E vamos estudar sobre a aplicabilidade, né, desses elementos nos nossos textos, nas nossas produções. Vamos à nossa terceira teleaula. Vamos lá, então. Coesão textual e coerência textual. O objetivo da nossa aula hoje é reconhecer a importância da coesão e da coerência na construção dos textos, utilizar corretamente os elementos coesivos, identificar os problemas de coerência textual. Então, esse conteúdo, ele tanto nos ajuda na hora de produzir o texto, como identificar esses elementos para poder fazer uma interpretação, né, uma compreensão adequada dos textos. Mas o que seria texto, então? Texto é uma palavra que vem do latim texto, que significa tecido, entrelaçamento. Partindo da origem etimológica, o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades que formam um todo interrelacionado. Texto, conjunto de enunciados, orais ou escritos, relacionados entre si e que formam um todo com sentido. Isso, então o texto é um encadeamento de palavras, né, que vão gerar um sentido, uma ideia, uma mensagem a ser transmitida. E se nós abrangermos um pouco mais, nós podemos falar em discurso, que é considerar que esse texto ele é produzido numa situação de comunicação e levar em conta que situação é essa, quem está falando, aonde, o contexto em que esse texto está inserido. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de atribuir o sentido ao texto. Vejamos então. Atribuir sentido é perceber no texto a questão da coerência. Então, se um texto tem sentido, a gente diz que o texto é coerente. E o que é coerência, então? Vamos ver aqui o conceito que Koch e Travaglia nos trazem. A coerência é o elemento que confere a um texto unidade e clareza, qualidades necessárias para a comunicação, estando diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Então, quando a gente pensa, não é, em um texto coerente, nós já imaginamos que seria o sentido lógico que a gente precisa dar para ele, não é? A uniformidade necessária para que a ideia que você está transmitindo no início do texto permaneça até o final. Isso, então a coerência tem a ver com a questão lógico-semântica, ou seja, a lógica e a significação, como nós vamos ver nessa charge agora no próximo slide. Vejamos. 1º de abril. Pois nós, nobre colega, colocamos o bem comum acima de qualquer coisa e trabalhamos dia e noite pelo povo brasileiro. Hoje é o único dia em que o discurso deles me parece coerente. Vejam então, a fala desse primeiro balãozinho aqui sai de onde? Quem é que está falando? Ó, aqui do Congresso, né? E aí, ao ouvir esta fala, olha o que o Gary diz, que esse discurso só pode ser coerente hoje. Hoje quando? 1º de abril. O dia da mentira. O dia da mentira. Então, mas que fatores, que elementos, né, vão nos fazer compreender se um texto está coerente ou não? Bom, existem vários fatores, né, que estabelecem a coerência no texto. Entre eles, vamos ver agora o primeiro, que se chama conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo, também chamado de conhecimento enciclopédico, é aquele conhecimento adquirido no contato com o mundo que nos cerca. Isso quer dizer que esse conhecimento
ele é construído no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, no mundo do trabalho, no nosso cotidiano. Então, tudo isso, e no estudo que nós fazemos, então tudo isso vai criando ou elaborando o nosso repertório cultural. E esse repertório cultural, que é individual, cada indivíduo tem o seu, vai interferir ou vai agir no momento da interpretação textual. Por isso que muitas vezes uma pessoa tem um nível de compreensão e o outro tem um nível maior, porque devido à leitura, o conhecimento de mundo dele que é diferente do outro. Então vejamos a charge, Vejamos a charge. Bom, nessa charge, vejam só, nós temos 3 crianças. Cada um com seu tablet, celular, smartphone, notebook. E temos uma que está destoando aí das outras. Olha só com o que ele está brincando. Com um carrinho, né? E ó, vejam o que diz a criança loirinha. Ele é criado pelo avô. Para mostrar para a gente que esse menino que ainda brinca de carrinho mantém um comportamento diferente dos meninos de hoje em dia, né? Certo. Bom, vamos para o próximo. O próximo item que é necessário para atribuir a coerência a um texto é o conhecimento linguístico. Então, você precisa utilizar adequadamente a gramática ou o sistema da língua em que o texto é produzido para que esse texto seja coerente. Então, você tem que ter conhecimento da gramática da língua, das regras gramaticais, da ortografia e também da semântica, do léxico dessa língua. Então, para você não correr o risco de utilizar uma palavra num contexto que não é adequado para ela, né? Então, isso é necessário. Esse conhecimento linguístico é necessário para atribuir essa coerência ao texto. Vejamos o exemplo. É com prazer que a diretoria e funcionários da Terra Foto S.A. comunica o falecimento do seu colega engenheiro Sérgio Costa Sampaio. A ele, nossas últimas homenagens. Como assim é com prazer, né? Que ele vai comunicar o falecimento de um colega. Essa palavra aqui, ela está tornando esse texto incoerente, porque por um descuido, né, a pessoa utilizou essa palavra num contexto que não combina. Como é que você está dando uma notícia de morte e sentindo prazer em dizer isso? Qual seria uma outra palavra que combinaria melhor nesse contexto para substituir o prazer? Seria pesar, né? É com pesar, com tristeza, que comunicamos, né, a morte do funcionário. Então, a utilização desse repertório, né, linguístico que a professora Cláudia comenta, é que vai fazer com que você empregue adequadamente a palavra de acordo com aquela situação. E vejamos então o próximo item que também estabelece a coerência no texto, que é o conhecimento compartilhado. O conhecimento compartilhado é a parcela de conhecimentos comuns ao produtor do texto e ao receptor. Como assim? O conhecimento que o autor utilizou para colocar naquele texto, se o receptor, o leitor, não tiver o conhecimento, ele não vai no mesmo conhecimento, né, não compartilhar daquele conhecimento, ele não vai, por exemplo, entender que nessa imagem aqui, ó, nós temos um intertexto, que ela não é a imagem original, que existe uma outra imagem, uma outra obra que inspirou a qual esta se baseou. Né? Então, essa figura aqui, né, do Lula Molúsculo, também quem não conhece, nunca assistiu o Bob Esponja, não sabe quem é esse camarada, também não vai entender a brincadeira que foi feita aí. Então, aí nós temos um intertexto com esta obra aqui, O Grito, de Edvard Munch, que é de 1893, portanto, bem antes do Lula Molúsculo, né, existir. Então, percebam aqui, ó, os elementos das cores, a imagem, né, as cores, o fundo ali, ele se mantém semelhante. E a própria imagem da figura, também a mesma expressão, né, o grito de terror, de medo, de, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, essa obra do Lula Molúsculo foi inspirada, né, tem
faz referência a essa outra. Mas quem nunca viu a obra do Edvard Munch não vai conseguir estabelecer essa relação. Isso, então a gente percebe nessas duas imagens, né, a criação desse segundo quadro foi feito a partir, né, desse primeiro. Então você tem essa relação intertextual que a professora Cláudia está comentando. E como alcançar a coerência? Então hoje nós vamos ver que recursos você pode lançar mão na hora de construir o seu texto para alcançar a coerência. Então é natural numa produção de texto que haja algumas retomadas, repetições, mas isso requer certos cuidados. Quando as repetições são muito frequentes e não têm uma função específica dentro do texto, elas podem tornar o texto cansativo. Então, é natural que quando a gente está falando de um determinado tema, digamos que você está fazendo um texto dissertativo sobre o Brasil. É natural que durante o texto você queira retomar a ideia ou a palavra Brasil. Mas se a cada parágrafo você ficar colocando Brasil, 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 vai ficar cansativo. Então você vai ver agora alguns recursos que você pode utilizar. Ora coloca um sinônimo, ora coloca um pronome substituindo essa palavra. Então, ora eu usei Brasil, outra hora eu falo país, outra hora nação. Enfim, nós vamos ver alguns desses recursos que podem ser utilizados para evitar a repetição e para que a coerência, né, permaneça no texto. Isso, e para que essa coerência permaneça, às vezes você precisa recorrer à repetição, né, que é o exemplo que a gente vai ler agora. Marcha para o jumento passarinho, o arado de Zila Mamed. Passarinheiro que envoou, passar ligeiro que não bicou, você apenas tão jumentinho mil pradeou. A pedra d'água, lagelizando da corujinha pro corredor. Passa caminho de caçoás com resedás, se engravidou. Passarinho que não tem ninho, despassará? Passa do tempo. A água secou e passarinho, desruminado, não mais lajeiro, passarinhou. Percebam que nessas palavras em vermelho, passarinheiro, passa ligeiro, passa caminho, passarinho, passatempo, passarinho, passarinhou, ele brinca com a palavra passarinho e ao mesmo tempo que remete a palavra ao verbo passar, ele é como se ele estivesse fazendo uma junção da palavra passarinho com a palavra seguinte, brincando com a palavra, né? Juntando as duas, formando novas palavras, né? Neologismo em alguns momentos, para remeter essa ideia do passarinho, que é o elemento principal nesse texto. Aí nesse texto poético, né, ele teve toda essa liberdade para brincar com as palavras, mas nós vamos ver agora, num texto não poético, como se poderia fazer isso, tá bom? Isso, utilizando a progressão, né, porque a gente pode utilizar essa repetição de maneira poética, como foi utilizada naquele poema, né, de Mamed, e a gente pode utilizar a progressão, quando você faz uma retomada de uma ideia que já foi dita, mas ao mesmo tempo você apresenta uma informação nova ao teu texto, né? Então a gente vai ver agora o que seria essa progressão. Então, para mostrar, vamos ler esse exemplo, que daí depois eu comento sobre a progressão no texto. Vamos lá. Recebi um e-mail ontem que me deixou estressada e sem sono. Primeiro, porque fui convocada para uma reunião com meu chefe, o que é raro. Segundo, porque a mensagem era muito seca e concisa. Apenas informava a data e o horário, sem mencionar o assunto. Depois, quando li novamente a mensagem, observei que solicitava minha carteira de trabalho. Logo pensei, serei demitida. Então, nesse texto, vejam que nós temos aqui, ó, primeiro, depois nós temos
segundo e a palavra depois. Esses 3 elementos, eles ajudam a estabelecer essa ideia de progressão. No começo, ela diz que recebeu um e-mail. Beleza. E aí, qual é a informação adicional, qual é a informação nova que surge a seguir? Aí ela enumera. Primeiro, fui convocada para uma reunião com meu chefe, que é raro. É a informação nova. Depois ela traz uma nova informação, dizendo que não se mencionava o assunto. E aí ela ficou preocupada. E aí, em seguida, mais uma informação nova que foi acrescentada com a palavra depois. Quando li novamente, observei que solicitava minha carteira de trabalho. E aí logo, olha, outra palavrinha, é o logo, que o logo já vem com aquela ideia de conclusão, né? Que vem a seguir. Pensei, ó o logo aqui, pensei que serei demitida. Então, nesse texto, nós temos com clareza essa ideia de progressão, que é justamente, o que é a progressão? É trazer ideias novas, informações novas, para garantir a continuidade do assunto, para que ele não seja cansativo, enfadonho, nem repetitivo, né? E é aquele texto que fala um monte de coisa e não diz nada, aquele típico encher linguiça. Então, esse texto não, ele tem informatividade, ele traz uma informação nova, ele tem a progressão textual, que é uma característica de um bom texto, ok? Vamos para o próximo? Vamos estudar agora um pouco sobre a não contradição, né? Como você, o que você pode fazer para não correr o risco, né, de utilizar expressões, de utilizar palavras que vão contradizer a sua ideia principal, né? Então, um texto, para ser coerente, não pode utilizar expressões que contradigam o que foi dito anteriormente. Não se pode, por exemplo, ser contra a violência e, ao mesmo tempo, defender ferrenhamente a pena de morte. Ou seja, ideias totalmente contrárias, não é, que vão fazer com que você perca a coerência daquilo que você diz. Isso. E para exemplificar, vejam a plaquinha aqui embaixo. Volta e meia, nós nos deparamos com placa semelhante a essa, ó, aberto todos os dias. Aí observe a partezinha menor em amarelo, descanso semanal, terça-feira. Se é aberto todos os dias, como é que na terça-feira eles estão descansando, né? É outro típico que a gente encontra nessas lojas de promoção, né? Promoção, a gente olha logo, aí tem lá, toda loja por R$20. Aí você entra na loja, né, e procura, e essa aqui, não, essa daí não é da coleção nova, não está na promoção. Mas aí é incoerente, se está dizendo lá no cartaz, na entrada da loja, que é toda não admite exceção nenhuma, né? Então, é propaganda enganosa isso aí. Então, quais são os questionamentos que a gente pode fazer para identificar a coerência ou a falta dessa coerência nos nossos textos? Então, o importante é que quando você produza o seu texto, você faça, você mesma ou você mesmo, faça uma avaliação dele. Releia, veja a questão ortográfica e gramatical e também faça esse questionamento em relação à coerência ou incoerência do seu texto. Então, vamos ver aqui o que você precisa observar para saber se o seu texto está bom de fato, se ele está coerente ou não. Vamos lá? Então, nós precisamos perceber se há continuidade nas ideias do texto, ou seja, há progressão naquilo que eu estou escrevendo. A intenção do texto é facilmente recuperável, dá para a gente compreender, né, a ideia principal desse texto. A linguagem do texto é adequada ao auditório a que ele se destina? O texto possui um início, um meio e um fim? Há contradição ou não? As conclusões a que chega o texto são aceitáveis? Então, você precisa se questionar com relação a todas essas questões aqui para que você tenha consciência se você escreveu realmente um texto coerente ou não, né? Eu gostaria de exemplificar a questão da linguagem adequada ao auditório a que se destina. Isso é importante, porque na hora de produzir um texto, você tem que ver para quem você está falando, né? Com quem você está falando, em que situação. E para exemplificar, vou contar uma historinha pequena, né? Que um grupo de médicos voluntários
viajou para uma cidadezinha do interior para fazer aqueles mutirões de atendimento à saúde. Aí chegando lá, né, o médico, geralmente o médico foi entrevistar uma idosa, né, que estava para ser atendida e falou assim: minha senhora, quando foi, uma senhora bem idosa, aparentando uns 75 anos, quando foi a sua última menstruação? Ela olhou para ele assim: nunca tive isso aí não, nunca. Olha, posso ter várias dores, mas moço, isso aí eu nunca tive, graças a Deus. Aí o enfermeiro, que era da região, né, falou para ela: experimenta falar assim, quando foi a última vez que ela ficou de bode, que daí o senhor vai ter a sua resposta. Porque para eles, né, eles não usam essa expressão. Aqui a menstruação, ainda mais, né, da época da senhorinha aí, que era um tabu falar dessas coisas de menstruação, então usava essa expressão. E quando ele usou, aí ele se fez entender, né, e ela então respondeu a pergunta que ele fez, já com aquela expectativa que ele tinha, que era saber da data da última menstruação. Então, para exemplificar melhor essa questão da progressão, da compreensão se um texto está coerente ou não, nós trouxemos um texto que vai exemplificar. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, porque ele é muito curioso. Vamos lá. O Brasil. O Brasil é um país maior do que os menores e menor do que os maiores. É um país grande porque, medida a sua extensão, verifica-se que não é pequeno. Divide-se em 3 zonas climatérias absolutamente distintas: a primeira, a segunda e a terceira, sendo que a segunda fica entre a primeira e a terceira. As montanhas são consideravelmente mais altas que as planícies, estando sempre acima do nível do mar. Há muitas diferenças entre as várias regiões geográficas do país, mas a mais importante é a principal. Na agricultura, faz-se exclusivamente o cultivo de produtos vegetais, enquanto a pecuária especializa-se na criação de gado. A população é toda baseada no elemento humano, sendo que as pessoas não nascidas no país são, sem exceção, estrangeiras. Na indústria, fabricam-se produtos industriais, sobretudo iguais e semelhantes, sem deixar-se de lado os diferentes. No campo da exploração dos minérios, o país tem uma posição só inferior aos que lhe estão acima, sendo, porém, muito maior produtor do que os países que não atingiram seu nível. Pode-se mesmo dizer que, executando-se seus concorrentes, é o único produtor de minérios no mundo inteiro. Tão privilegiada é hoje, enfim, a situação do país, que os cientistas procuram apenas descobrir o que não está descoberto, deixando para a indústria tudo que já foi aprovado como industrializável e para o comércio tudo o que é vendável. Na arte, também não há ciência, reservando-se essa atividade exclusivamente para os artistas. Quanto aos escritores, são recrutados geralmente entre os intelectuais. É, enfim, o país do futuro, sendo que este se aproxima a cada dia que passa. Milor Fernandes. Bom, esse texto, né, vejam que é um texto bem escrito, bem articulado, cheio de elementos coesivos, progressão ele não tem, né? E nem informatividade, porque ele fala e não diz nada. É aquele típico texto de candidato do Enem, que não está muito por dentro do assunto, mas que tem que escrever aquelas linhas, né? Então, vai enchendo linguiça. Então, esse texto, apesar de estar bem escrito, não ter erros de concordância, de regência, utilizou, né, as conjunções, tem uma ideia, né, de começo, meio e fim. Ele é um texto vazio, ele é um texto que só diz o óbvio, não traz nada de informatividade porque fica no óbvio, não acrescenta nada. Então, ele é claro que o Milor Fernandes fez uma brincadeira aí, né? Mas para mostrar e para fazer, de certa forma, uma crítica a essas pessoas, né, que falam e não dizem nada. Já que nós estamos falando de coesão, né, de coerência, para que o texto tenha sentido, que não é o caso desse,
que foi propositalmente, né, escrito por Milor Fernandes para trazer para a gente essa ideia de como produzir um texto que não diz nada. Vamos saber a partir de agora que elementos, né, você pode utilizar para que o teu texto tenha coesão, né, para que ele tenha, que elementos são esses que a gente pode utilizar para que as palavras que você utilize não se repitam constantemente no texto. Vejamos. E assim, é importante falar que a coesão, ela está intimamente ligada com a coerência, né? Então, assim, apesar de a coerência estar mais voltada para o sentido e a coesão para a questão gramatical, para a estrutura gramatical, porque a coesão vai dizer respeito justamente aos elementos gramaticais que tem no texto, a como eles se relacionam para produzir o sentido. Então, a relação entre as palavras, as frases, as orações, para estabelecer o sentido. Então, a coesão e a coerência são coisas que devem, né, andar juntas, mas nem sempre elas estão. Uma tem a ver com a outra, se relaciona com a outra. Porém, nós, em alguns casos, a coerência também ela vai se dar pelo contexto. Vou dar um exemplo. Se uma mulher diz assim, olha, vai chover horrores, o tempo está fechado, vai cair uma tempestade, não saiam de casa. E se, por outro lado, ela disser assim, vai chover horrores, vai cair uma tempestade, vamos todo mundo para fora de casa. Essa segunda frase, à primeira vista, parece incoerente, não parece? Como se vai cair uma tempestade, vou chamar todo mundo para fora de casa. Mas aí depende, como eu falei, do contexto. Quem é que está falando? É uma mulher que mora na beira de um barranco, que a casa está prestes a cair com uma chuva mais forte? É a Defesa Civil que alertou para que as pessoas saiam em caso de risco? Então, assim, às vezes é necessário sair daquele contexto só das palavras escritas e ver o que tem por trás, analisar o contexto para estabelecer a coerência. Então, nem sempre a falta de coerência é falta de coesão textual. Apesar delas estarem relacionadas, às vezes o texto é coesivo, tem os elementos, mas ele pode ser incoerente, tá bom? Então, vamos lá para a coesão textual. Que tipos de coesão, né, nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar a referencial, a lexical e a sequencial. Vejamos o que cada uma delas pode nos apresentar, né? Como eu falei, a coesão ela tem a ver com os elementos gramaticais. Então, a coesão referencial, ela vai fazer uso desses pronomes que vão retomar ou antecipar as ideias de uma oração. O onde é, por exemplo, utilizado para indicar a noção de lugar. Vejamos esta frase. São Paulo é uma cidade onde a poluição atinge níveis muito altos. Então, aqui nós temos onde, que é a palavrinha que indica lugar e que está retomando a cidade, que é a informação anterior. Olha, onde a poluição atinge níveis muito altos? Em São Paulo. São Paulo. Na cidade de São Paulo. Então, esse onde retoma a palavra que já foi mencionada antes, que é a cidade. E é um recurso que você pode utilizar, né, para fazer a ligação. O que é a coesão? É a argamassa aí, né? É o elemento que une, liga as orações. São Paulo é uma cidade, a poluição atinge níveis muito altos. Então, ela liga, estabelecendo uma relação de sentido, estabelecendo, então, a coerência. Vamos lá, cujo? Pode estabelecer uma relação de posse entre dois substantivos. Vejamos, Raul Pompeia é um escritor cujas obras lemos com prazer. Vejam que cujas, né, retoma uma expressão, uma palavra que vem posterior a ela, né? Então, a gente tem aí um pronome relativo que remete a uma ideia que vem depois, as obras que pertencem ao escritor Raul Pompeia. Ok. Agora, o que? O que pode substituir e evitar a repetição de palavras ou uma oração inteira. Exemplo, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o que permitiu aos portugueses ampliarem seu império marítimo. Esse o que retoma toda essa oração aqui destacada em roxinho,
tá? Então, ele está retomando, está fazendo uma referência a essa oração todinha que foi mencionada anteriormente. O que permitiu aos portugueses ampliarem seu império marítimo? A descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Isso. Outro elemento que nós podemos utilizar é o esse, ou essa, ou isso, que podem conectar duas frases apontando para uma ideia que já foi mencionada no texto. Então, vejamos. O presidente de uma ONG tem inúmeras funções a cumprir. Essas responsabilidades, no entanto, podem ser divididas com outros membros da diretoria. Vejam que essas responsabilidades, né, retomam a ideia dessas inúmeras funções que um presidente pode ter. Outro elemento que nós podemos utilizar, e esses elementos vai dar uma ideia para o que vai ser mencionado depois, é o este, esta ou isto, né, que vão conectar duas frases apontando para uma ideia que será mencionada, né, no texto. Vejamos. O que me fascina em Machado de Assis é isto, sua ironia. Vejam que neste caso o isto retoma a ideia de ironia, né? Muito bem empregada, muito bem utilizada por Machado de Assis. Quando nós utilizamos o esse ou essa, vai retomar algo que já foi dito, né? Então, são dois elementos importantes que você pode e deve utilizar nos seus textos. E daí, ó, se você parar no elemento, isto, como nesse exemplo, ó, o que me fascina em Machado de Assis é isto. Isto o quê? O elemento só vai ser esclarecido após sua ironia, né? A ideia só vai ser complementada em seguida. Vejamos mais elementos de referência, né? Pode ser os pronomes pessoais, os possessivos, os demonstrativos e também os advérbios de lugar. Olha o exemplo. Foi à Europa e lá foi feliz. Lá onde, né? Então, para não repetir a palavra Europa, utilizou este pronomezinho aí, né? Esse advérbio de lugar. Advérbio de lugar, desculpa, esse advérbiozinho de lugar. Outro exemplo, o presidente pretende anunciar as novas medidas que mudarão o imposto de renda, mas não deverá fazer isso nesta semana. Veja que ele utilizou o isso, porque ele está se referindo ao que ainda vai ser, que foi dito anteriormente, né? Essas novas medidas. Certo. Agora vamos ver algumas questões de coesão lexical. A coesão lexical, ela permite evitar a repetição de palavras e também unir parte do texto, de um texto. Então, lembra lá que vocês devem ter estudado lá no ensino fundamental, nas séries iniciais, os sinônimos? Para que estudar aquilo? Para usar no seu texto, para fazer a coesão lexical. Então, os sinônimos, que são aquelas palavrinhas semelhantes, elas podem ser usadas em diferentes contextos, mas sem alterar o texto o que o texto pretende transmitir. Então, ela é um recurso muito bacana para você evitar a repetição e promover, né, a coesão e a coerência do texto. Vejamos. O presidente do Palmeiras, Silvano Eustáquio, afirmou que o time tem todas as condições para ganhar o campeonato. Segundo o dirigente, vejam que aqui foi substituído a palavra presidente pelo termo dirigente, que se refere a ele também. Com o miudinho na zaga, o gol do Palmeiras será impenetrável. Então, aí nós fizemos a utilização do sinônimo, né, para promover essa coesão. Outro recurso que pode ser usado é o hiperônimo, o uso do hiperônimo, que consiste num vocabulário de sentido mais genérico em relação a outro. Então, aí são palavras sinônimas também, mas que uma tem um sentido mais abrangente, mais geral, e o outro mais específico. Exemplo, Lucinha estava na poltrona do cinema esperando o filme começar, quando de repente, no assento ao lado, uma idosa desmaiou. Então, para não repetir de novo, na poltrona ao lado, aí usou assento, que é um termo mais geral, porque assento pode ser um banco, pode ser uma cadeira, pode ser uma poltrona, qualquer coisa. E já poltrona é mais específico. Então, vejam, não ficou bem bacana do que ficar repetindo poltrona, poltrona?
Então, é para isso que serve o uso do hiperônimo, né? Que a gente às vezes estuda ele isoladamente e não a aplicação na frase ou no texto. Outro elemento que pode ser utilizado é a perífrase, né? A perífrase é a construção mais complexa para caracterizar uma expressão mais simples. Vejamos, a vigilância policial nos estádios de futebol é sempre necessária, pois as torcidas às vezes agem com violência. Na verdade, não é mais possível a realização de qualquer campeonato sem a presença de elementos treinados para garantir não só a ordem, mas também proteger a segurança dos cidadãos que desejam acompanhar o jogo em tranquilidade, né? Evitou-se ali a repetição. E a diferença de perífrase para o sinônimo ou para o hiperônimo que nós vimos ainda há pouco, é porque aqui se trata de uma expressão e não de uma única palavra, tá? Então eu tenho uma expressão mais simples que substitui uma outra expressão mais complexa. Então isso é perífrase. Nós também podemos fazer uso de superordenados, utilizando sinônimos superordenados, que é aquele que eu mencionei antes, do termo específico para o genérico. Por exemplo, uma hora eu uso mesa, outra hora eu uso móvel, faca, depois eu substituo por talher, termômetro, aí eu substituo por instrumento, computador por equipamento, aspirador de pó por eletrodoméstico. Então, aqui desse lado nós temos os específicos e esse aqui o mais genérico. É possível utilizarmos também, né, a metonímia, é outro recurso que pode ser utilizado. Vejamos, o presidente Barack Obama deverá reunir-se ainda nesta semana com a presidente Dilma Rousseff. Fontes bem informadas acreditam, entretanto, que não será fácil que Brasília, ou seja, né, Dilma, presidente do Brasil, ceda às pressões da Casa Branca, em substituição à palavra Barack Obama, né? Outro recurso que nós podemos utilizar para evitar repetição. Pois é, para quem pensava que metonímia só serve no texto literário, só aparece lá, né? E a metonímia pode ser usada em texto dissertativo, como nesse contexto, de texto jornalístico, né? Com essa finalidade de não repetir uma determinada palavra, ok? Isso, e nós podemos utilizar a coesão sequencial, não é? Para estabelecer essa ligação entre as orações dentro do texto. Vejamos. Então, essa relação lógica entre o texto pode ser utilizados conectivos para que se estabeleça isso e também as preposições, né? E as conjunções, que são esses elementos conectivos que fazem a ligação entre as palavras, no caso as preposições, ou entre as orações, no caso as conjunções. E, além de ligar, ela estabelece essa relação lógica, ela vai mexer com a questão do sentido. Então, por exemplo, se eu quero dar uma ideia de consequência ou conclusão ao meu texto, eu posso utilizar essas conjunções aqui. Por isso, logo, portanto, pois, de modo que, assim, então, por conseguinte, em vista disso. Por exemplo, ela é muito competente, por isso conseguiu a vaga. Então, esse por isso aqui está estabelecendo uma relação de consequência entre essa primeira oração e a segunda. Vejam as conjunções de causa que podem ser utilizadas. Porque, pois, visto que, já que, né? Tem aí uma longa e extensa lista. Vejamos o exemplo. Ela conseguiu a vaga, já que é muito competente. Oposição. Entretanto, mas, porém, no entanto, todavia, contudo. Paulo tinha tudo para ganhar a corrida. No entanto, no dia da prova sofreu um acidente de carro. Ideia de oposição, né? Ideia de oposição. De condição, se, caso, desde que, contanto que. Olha o exemplo. Você pode ir brincar na rua, desde que faça todo o dever, né? Para que ele possa sair, primeiro ele tem que fazer o dever. Finalidade. Para que, a fim de que, com objetivo de, com o intuito de. Vejamos o exemplo. Com o intuito de conseguir a vaga na faculdade, Silvia estudava 8 horas por dia. Então,
Para que ela estudava 8 horas por dia? Qual era o objetivo? Qual era a finalidade? Conseguir uma vaga na faculdade. Então, vamos dar uma olhadinha num texto, né, para que a gente possa observar essa coesão. Então, vejamos a aplicação, né, desses elementos num texto. Observe, os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideravam injusta a atual atribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Então, o texto ele fica mais coerente, né, com o uso desses elementos e também, se você tira eles do texto, é como se tivessem frases soltas, sem ligação, e aí, se isso acontece, prejudica o sentido do texto. Agora, um exemplo de texto não coeso, de um texto que não tem esses elementos, né, de ligação. É até uma música, né, da Vanessa da Mata. Leia aí, por favor, Tayane. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. Se nós utilizássemos esses elementos de coesão, o texto ficaria assim. Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso, acabou. Desejo-lhe boa sorte. E não se preocupe, não há nada a dizer. E isso são só palavras. Mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Olha a diferença, bem mais né? claro, né? Mas como é uma música, é permitido, né? Todas essas ausências, digamos. Gente, a falta de coesão também pode acontecer por erro de concordância, que inclusive nós vamos ver depois lá nas nossas atividades, tá? Então fique de olho que é assunto da atividade. Os jogadores chegaram há 2 dias. Ele deverá treinar ainda amanhã. Então, olha só, quem é ele aí na jogada? Porque se eu falei dos jogadores, né, aqui tinha que ser eles. E aí, então, houve uma falta de concordância e falta de coesão também. As reservas de bauxita foram encontradas em levantamento aéreo e possui alto teor de pureza avaliado em 25 milhões de toneladas. Aqui o problema é possui, porque ele está querendo fazer referência às reservas de bauxita, só que as reservas, então era para ser possuem. E a ambiguidade, quando nós devemos evitar esse fenômeno, né? Ele ocorre quando uma frase ou parte dela é ambígua, quando tem mais de um significado, né? Dependendo da intenção do texto, ela deve ser evitada. Vejamos, família muda, vende tudo. Como assim? A família está de mudança, né? E está vendendo todos os móveis, mas ela também dá uma outra interpretação. Uma outra conotação, uma outra né? conotação do jeito que está escrito aí, né? Não fica muito claro. Então, vejam as dicas importantes aí da Ana Cláudia, né? Vejamos. Não use esse aqui é terrível. Não use mesmo e referido para recuperar na segunda frase uma expressão dita na primeira. Não se deve utilizar, tá? Então, vejam só. Pegue 3 maçãs e coloque as mesmas sobre a mesa. Isso está errado. Para recuperar o termo 3 maçãs, o correto é utilizar o pronome oblíquo. Então, coloque-as sobre a mesa é o correto. Bento XVI esteve ontem em Varsóvia. Na referida cidade, o mesmo disse que a igreja continua a favor do celibato. Aí nós temos 2 problemas. O na referida, que deve ser usado lá, em vez de na referida, e o mesmo que deve ser substituído por ele, ok? Outras dicas, com o uso dos pronomes o qual, os quais, a qual, as quais, eles só devem ser utilizados quando antes vier preposições que não sejam monossilábicas, ou seja, que não tenham uma única sílaba. Então, por exemplo, esta é a pessoa de que lhe falei.
aí eu uso o que e não o qual, os quais. Por quê? Porque eu tenho uma preposição que só tem uma sílaba. Quando eu tiver uma preposição que tenha duas sílabas, né, que não for monossilábica, aí sim eu posso utilizar a qual. Esta é a pessoa a qual lhe falei. Sobre a qual lhe falei. Né? Sobre a qual lhe falei. Então, vamos agora para a nossa atividade. Vocês terão agora 20 minutos para colocar em prática o que nós discutimos agora, né? Vocês vão fazer uma atividade aí que tem 5 questões de compreensão, né, relacionada à coesão e à coerência. Fiquem de olho, né, em tudo que nós vimos, os elementos coesivos vão estar lá, a questão da concordância, a falta de concordância provocando uma falta de coerência ou de coesão. E a gente não falou hoje, mas, gente, eu gostaria muito de mandar um abraço para todos que estão acompanhando essa teleaula, né, nos nossos polos EAD aí nos mais diversos municípios e localidades de Rondônia. Né? Então, dizer assim que nós estamos aguardando a interação de vocês, a participação no chat, tá bom? E resolvam os exercícios. Se quiserem mandar para a gente o gabarito, nós comentamos aqui depois. Obrigada, até mais. Então, voltamos para conferir as atividades. Quero mandar um abraço especial para os nossos alunos que se encontram no polo aqui no Zona Norte, né? Nós fomos no intervalo visitá-los. E quero dizer assim que a nossa roupa hoje, né, Tayane, foi em homenagem ao tema, né? Coesão e coerência. Então, nós viemos, né? Eu sou a coesão e ele é a coerência. Estamos conectadas, somos uma equipe coesa, né? Com certeza. Então, e o nosso intérprete também, ó, como vocês podem ver, né? Então é um trio bastante coeso. Vamos então para as atividades. Vamos lá. Antes, deixa eu só mandar um abraço para a Elaine Gonçalves, que ela está aniversariando hoje, lá de Cerejeiras. Um abraço para ela. Parabéns, Elaine. Para os nossos alunos que estão participando, né, e mandando seus questionamentos aqui, a Eunice de São Francisco, os alunos de Jaru, a Márcia, a Josiele, a Miriam, a Márcia, a Jucimeira, a Gabriele, lá de Jiparaná, Gamarra de Espigão do Oeste, todos eles estão, o aluno Marcos de Nova Brasilândia e o Anderson estão todos lá prestando atenção em tudo e respondendo às nossas atividades. Vamos então corrigir. Vamos lá. Vamos à primeira questão. Olha, e nós fizemos de propósito, nós selecionamos umas questões com nível mais fácil, outro médio e o nível mais puxado, pesado, né? Mais difícil. Então vamos lá, primeira questão da UDESC 2008. Identifique a ordem em que os períodos devem aparecer para que constituam um texto coeso e coerente. Vejamos. Primeira questão. Elas não são mais feitas em locais precários, assim. E sim, vamos ver logo a ordem correta, a ordem correta, né? Para que a gente possa... Para a gente poder esclarecer. Então, a ordem correta, organizando esse texto para que ficasse coeso e coerente, ficaria na seguinte ordem. Vamos ver se vocês acertaram? Alternativa C. Então, teríamos que escrever primeiro a oração da 4, né? Primeira 4. Por quê? Porque nela nós temos a expressão nos 10 ou 15 anos, que é uma expressão normalmente que caracteriza o início dos textos, né? Fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia de um estilo de vida marginal. Como sequência dessa oração, teríamos a número 1. Elas, retomando a tatuagem que foi mencionada aqui na frase 4.
elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. Na sequência, teríamos a frase 2. As técnicas se refinaram, ainda falando sobre a questão da tatuagem, né? Há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor qualidade, as ferramentas como laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que não se quer mais. E, como última, né, concluindo o texto, seria 3. Vão longe, enfim. Olha o enfim. O enfim é uma palavrinha que normalmente aparece dando ideia de conclusão, né? Então, ela fica mais apropriada para ser a última conclusão desse texto. Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. Então, para ser um texto coeso e coerente, teria que ser escrito nessa sequência. Os alunos de Nova Mamoré estão atentos às atividades, né? Com certeza responderam a alternativa C como alternativa correta dessa nossa primeira questão. Vamos à segunda, então, né? Vamos, é uma questão da UFCC 2007. O emprego do elemento sublinhado compromete a coerência da frase. Em qual dessas alternativas? Vejamos. O que eles responderam aí, Tayane? Responderam a letra B. Não tenho certeza que é a letra B. Será? Nova Brasilândia respondeu a letra B. É isso mesmo. Os meninos de Paraná. Então, eles estão todos de parabéns, sinal de que prestaram atenção na aula, entenderam tudo direitinho, né? Alternativa B, os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Por conseguinte, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. O problema aí é esse por conseguinte. Ele é que está comprometendo a coerência da frase. Por quê? Porque a ideia aí não é de consequência que é estabelecida por essa conjunção. Aí combinaria mais uma conjunção adversativa, né? Ou tipo, embora os jovens perderam a capacidade de sonhar alto, ou eles ainda não se entregaram ao pragmatismo, ou embora, né? Então, o uso da conjunção inadequada aí é que comprometeu a coerência desta oração. É, diferente das outras alternativas, né? Na letra A, cada época tem os adolescentes que merece, pois estes são influenciados pelos valores socialmente dominantes, né? Totalmente coerente por conta da causa, né, desses alunos, desses adolescentes, né, de cada época. Letra C, nos tempos modernos, sonhar faz muita falta ao adolescente, bem como alimentar a confiança em sua própria capacidade criativa. Então, esse bem como dá ideia de ideias que se completam, né? Então, que se adicionam, tá corretíssimo. Letra D, a menos que se mudem alguns paradigmas culturais, as gerações seguintes serão tão conformistas quanto a atual. Nós temos aí também uma relação sendo muito bem estabelecida entre as duas orações. Na letra E, há quem fique desanimado com os jovens de hoje, porquanto parece-lhe faltar-lhe a capacidade de sonhar mais alto. Ok. Muito bem, então somente mesmo a letra B. Vamos lá agora para a terceira questão da CAF de 2009. Assinale a frase correta quanto às normas gramaticais do português padrão, a coesão textual e a coerência. Então, ali foi para aquela questão que eu estava alertando, né? Que tem a ver com a questão das normas gramaticais, de repente uma falta de concordância, né? Então, era para levar em conta esses fatores também. Então, a alternativa que está correta, levando-se em consideração todos esses fatores, é a alternativa... A letra E. Foi essa que os alunos marcaram. Muito bem. Agora vamos ver por que as outras não estão corretas? Então, a letra A. Em Florianópolis, os salários são, em média, 50% menores do que os de Brasília. Mas, apesar do custo de vida ser menor, fica até estranho ler essa frase. Então, porque... Mas,
Não tem a ideia Não de tem. adversidade que está representando aí pelo mais. O que combinaria é, devido ao custo de vida ser menor, ficaria melhor, né? Letra B. O Chico Oliveira foi o único namorado que eu tive. Eu conheci ele através da internet e logo fiquei louca. Ele? E fiquei loucamente apaixonada. Loucamente? Ai, louca! Que isso? Então, o problema é, conheci ele. Eu o conheci, né? Esse ele está usado aí, né, inadequadamente, ele não pode ser objeto direto, era para ter aí o pronome oblíquo. E a escrita, a ortografia da palavra loucamente, né? Que é loucamente. Então, esses são os problemas dessa oração. Letra C. O Estatuto da Cidade avançou conforme a CF, ao prever a obrigatoriedade do plano diretor, não só para cidades com mais de 20 mil habitantes, né, conforme o artigo 182, parágrafo 2º, como também em outras hipóteses. Então, o problema aqui está nessa vírgula após a CBF, e esse não só, isso não estava lá na regra do hífen que nós vimos não, né, Tayane? São palavras distintas, elas não precisam de hífen, elas são palavras distintas, devem ser grafadas separadamente, sem o uso do hífen. Letra D. O MPE encaminhou um ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano solicitando informações sobre estágio que está o projeto e a execução do projeto. Ai, meu Deus. Se foram feitas, que está sendo solicitado aí da obra, e se esta possui licença ambiental de operação e se foi realizada audiência pública para esclarecer a população sobre a obra. Tá muito repetitivo, tá estranho demais isso. Sem falar que está faltando algumas coisinhas. O assento no ofício, o artigo determinante antes de estágio, não é um estágio qualquer, o estágio em que está o projeto. Aí depois nós temos o uso de projeto repetido, né? Projeto aqui, projeto ali. E o E? O E aparece aqui, aqui de novo e aqui novamente, né? Então, essa repetição constante do E, onde poderia ter sido utilizado vírgula, comprometeu todo... E a falta de dois pontos aqui, depois do projeto, para identificar que vem uma enumeração que vai falar de eia, rima, então faltou isso. Então tá até difícil de entender, né, essa frase, muito difícil. Então, a alternativa correta realmente é a letra E. A taxa de desemprego subiu para 9,4% em maio, a maior desde 1983, mas a perda de postos de trabalho ficou em 345 mil, bem inferior ao esperado de 520 mil vagas. Ok, vamos para a próxima. Questão 4 da UFPR 2010. Entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens em fazer testes de DNA. Assinale a alternativa cujo texto pode ser concluído coerentemente com esta afirmação. Então, nós estamos atrás da afirmativa correta, né? Que está coerente com a afirmação ali sobre o DNA. Então, vamos lá as questões. Vamos alternativa por alternativa? Acho que sim, né? Sim, dá para ir. Letra A. Sara Mendes deu início a um processo na Justiça para que Tiago Costa assuma a paternidade do seu filho Cássio. Tiago não fez o exame de DNA, mas assume como muito provável ser ele o pai do menino. Cássio alega que o exame não é conclusivo, pois entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens em fazer teste de DNA. Então, esse pois aí não está adequado, né? E em vez desse pois, poderia ter sido colocada uma outra conjunção, pois embora tenha entrado em vigor a lei que converte presunção, ao invés da forma como está escrito. Isso, e sem falar que já que ele tem, né, já que o Tiago acredita que pode ser o pai do garoto, e essa lei que entrou em vigor, ela está relacionada se o pai recusa fazer o exame, né? Então, não tem sentido, não caberia aqui no caso, né? Verdade. Letra B.
Adriano é um rapaz muito presunçoso e não admite que lhe cobrem nada. A namorada lhe pediu um exame de DNA para esclarecer a paternidade de Amanda, sua filha. Adriano disse que não faria o exame. A namorada disse que toda essa presunção serviria para o juiz atestar a paternidade, pois entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens em fazer um teste de DNA. Não está em questão o fato dele ser presunçoso, né? Então, a confusão aí está justamente na palavra presunção, que aparece lá na lei, né? E que ela diz lá que é a característica dele. Então, o uso inadequado da palavra presunção, na parte, a namorada disse que toda essa presunção serviria para o rapaz atestar a paternidade, pois entrou em vigor a lei que converte presunção, aí é que está o problema. Muito bem. Vejamos a letra C, né? Muitos alunos marcaram essa alternativa aqui. Será que é essa, Tayane? Vamos ver. Carlos de Almeida responde processo na justiça por não querer reconhecer como seu o filho de Diana Santos, sua ex-namorada. Carlos se recusou a fazer o exame de DNA, o que permite ao juiz lavrar a sentença que o indica como pai da criança, porque entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens em fazer teste de DNA. Muito bem, é essa mesmo, não tem problema nenhum. Com certeza. O texto está bem claro, né? Então, a alternativa correta é essa. É essa mesmo. E por exclusão, né, a D e a E não são. Mas vamos dar uma olhadinha? D. Alessandro presume que Caio seja seu filho. Sugeriu a Thelma um exame de DNA. O próprio Alessandro sugeriu, né, então? Thelma disse não ser necessário, pois entrou em vigor a lei que converte presunção de paternidade à recusa dos homens em fazer DNA. Se ele já assumiu a paternidade, não tem nem necessidade, né, de fazer esse exame. Sem lógica isso. Letra E. Mário e Felipe são primos. Mário é extremamente vaidoso, pretensioso. Felipe é um rapaz calmo e muito simples. Os dois namoraram Tereza na mesma época. Tereza teve uma filha e entrou na justiça para exigir dos dois primos um exame de DNA. O juiz disse que não era necessário, pois entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens em fazer teste de DNA. Não tem nada a ver, né, com o que a lei diz. Então, ela realmente não está correta. Verdade. Agora vamos para a última questão, a questão de número 5. A mais complicada, né, que os alunos consideraram a mais... Isso, vamos lá. Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preços diminui... desculpa, eu esqueci de ler o enunciado. Considere as seguintes sentenças. Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preços diminui consideravelmente seu poder de compras. 2. O governo resolveu não se comprometer com nenhuma das facções formadas no Congresso. Desse modo, todos ficarão à vontade para negociar as possíveis saídas. 3. Embora o Brasil possua muito solo fértil com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. 4. Choveu muito no inverno deste ano. Entretanto, novos projetos de irrigação foram necessários. Aqui a gente desconsidera esse número 5, né, que é o enunciado da questão. As expressões grifadas não estabelecem as relações de significados adequadas, criando problemas de coerência em... Aqui, a expressão, né, a conjunção, seria ainda que. Então, na segunda oração, seria o desse modo. Na terceira oração, o isso. Na quarta oração, o entretanto. Então, era para analisar quais delas não estabelecem relações de significados adequados, ou seja, que tinham problemas de coerência. Então, a alternativa correta é letra B. Apenas a frase 1 e a frase 2 estão corretas. Vamos ver o porquê? Na letra A, nós temos o ainda que, né, que dá uma ideia de concessão. Então, nós temos lá...
Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preço diminui consideravelmente seu poder de compra. E a 3, né? Embora o Brasil possua solo muito fértil, essa vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. O que nós temos aí é o uso inadequado da conjunção, que aqui foi usada na 1, a conjunção concessiva, quando na verdade era para utilizar, poderíamos utilizar aí, como os salários estavam cada vez mais defasados, o aumento de preço diminuiu consideravelmente, né? Então combinaria melhor do que esse ainda aqui que não combina. Na 3, embora o Brasil possua um solo muito fértil com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar. Em vez de isso, nós poderíamos colocar aqui conjunção aí, Tayane. Como o né? Brasil possui muito solo fértil. Aliás, aqui em vez do embora, né? O como. O como o Brasil possua muito solo fértil, com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente. Embora, né, essa frase não seja totalmente correspondente à realidade, mas ela fica coerente se você trocar o embora pelo como, né? E aí nós temos, então, a resposta da questão 5, que causou tanta polêmica aí, né, de confusão no chat. Mas é uma questão que exige um pouco mais, né, aquela do nível mais elevado, que é para, né, nada de melzinho na chupeta. A gente tem que aumentar o nível de vez em quando, né? A ideia é progredir. Isso. Bom, agora nós vamos fazer uma breve revisão da nossa aula de hoje. Vamos ver? O que é coerência? Então, a coerência, que tenha ficado claro aí que coerência é o elemento que confere a um texto a unidade, a clareza, a qualidade necessária para a sua comunicação. E ela está intimamente ligada à questão do sentido, né? Então, para que o texto, se um texto é coerente, quando ele tem sentido, quando ele tem lógica, quando ele tem significado para alguém. E ajudam a estabelecer a coerência os tipos de coesão que nós vimos aqui, que são a referencial, né, que diz respeito ao uso dos pronomes para retomar uma palavra que já foi dita, né, como nós vimos o onde, nós vimos aqui o qual, o esse, essa, isso, né, que são pronomes que retomam o que já foi falado ou que antecipam o que ainda vai falar. Vimos a questão lexical, que diz respeito ao uso dos sinônimos, né, dos hiperônimos, que são recursos que podem ser utilizados no texto para evitar a repetição, para o texto não ficar cansativo, né? A metonímia, nós vimos a perífrase, que são elementos que nos ajudam nesse sentido. E a coesão sequencial, que estabelece a sequência do texto, que são o uso dos elementos coesivos, das conjunções. Nós vimos algumas, né? Elas são inúmeras, são várias, e elas são importantes para o texto, para fazer a ligação entre as orações, para fazer a ligação entre as partes do texto e estabelecer essa ideia de introdução, de adicionamento de argumentos, de conclusão. Elas são fundamentais no nosso texto. E vamos então às questões que não podem deixar de faltar, de você fazê-las para verificar se o seu texto está bom. Não custa nada você mesmo, antes de passar para o professor, antes de passar, né, para o seu destinatário final, fazer uma releitura do seu texto, fazer uma autoavaliação, ver o que precisa melhorar. E em relação à coerência ou não, relembrar as questõezinhas que nós precisamos ter atenção. A continuidade nas ideias do texto, ou seja, o seu texto tem progressão. Se não tem, vai lá, arruma o que precisa melhorar, né? O rascunho sempre existe para isso, né, gente? Até os grandes escritores, eles fazem rascunho, escreve, joga fora, escreve de novo. Então, tem que ser um hábito nosso esse de escrever e reescrever, ok? A próxima questão, a intenção do texto é facilmente recuperável? Ou seja, a mensagem do texto, ela está sendo identificada no seu texto? Então, está passando claramente isso para o leitor?
ou não? Próximo, a linguagem do texto é adequada ao auditório? Lembra lá da historinha que eu contei do médico lá com a senhorazinha sobre a menstruação, né? Então, a linguagem ela tem que ser adequada ao público que se destina. Nada de querer inventar também de usar palavras difíceis, palavras rebuscadas, sem saber utilizá-las corretamente. É preferível que você escreva simples, mais claro e coerente, ok? Outras questões. O texto possui um início, meio e fim. Às vezes a pessoa começa a escrever, se empolga, aí deu o tempo para responder, para entregar o texto, ou acabou o limite do papel e o texto fica sem conclusão. Fica lá pelo meio, né? Então tem que ter cuidado para que esse seu texto ele tenha um começo, um meio e um fim. E também evitar uma possível contradição. Se você começou lá no início do seu texto defendendo uma ideia, lá pelo meio ou final não pode ir contra aquela ideia que você estava defendendo, né? Outra questão, as conclusões a que se chega o texto são aceitáveis? Então, normalmente, você tem que concluir um texto, por exemplo, o texto que se pede no Enem, ele pede uma proposta de intervenção, né? Uma solução ali para a questão que está sendo debatida. Não é porque você tem que fazer uma proposta de intervenção que essa conclusão ou que essa proposta tem que ser uma coisa inaceitável, uma coisa assim de mágica, né? Tem que ser uma coisa possível de ser realizada. Tem que ser uma solução ou uma conclusão coerente, ok? E assim nós finalizamos essa nossa aula de hoje, né? Agradecendo a vocês pela presença, por estar aí nos acompanhando, por terem interagido com a gente no chat, mandado as respostas. E a gente fica muito feliz de contar com vocês aí. E é por causa de vocês que nós estamos aqui. Sucesso a todos. Tayane? Um abraço a todos, né? Foram muitas as participações aqui no nosso chat, às vezes não dá tempo a gente responder todo mundo, mas qualquer dúvida que for surgindo, né, ao longo dessa semana de estudos de vocês, nós estaremos aqui para atendê-los, né? Tem os tutores presenciais, tem os tutores à distância, que estarão à disposição de você, para que você possa realizar tanto as atividades de percurso, né, quanto qualquer dúvida que venha a surgir ao estudar o nosso caderno de disciplina, ao estudar um pouco mais, pesquisando em sites, né, informações do que nós comentamos aqui. Aproveito, né, a oportunidade e mando um abraço a todos e tenham todos uma ótima semana. Estudem, porque na próxima aula nós vamos estudar sobre concordância verbal e nominal, além de regência verbal e nominal, que vai complementar um pouco desse assunto que nós estamos estudando hoje, tá certo? Tenham uma boa semana e até a próxima aula. E façam atividade de percurso. Um abraço ali especial para a tutora Márcia, que é a tutora daqui do Zona Norte. E a todos vocês, uma boa semana. Bye, bye.